E se você morresse hoje, o que ficaria? Não finge que não pensou nisso, porque por mais que o mundo diga pra você seguir em frente, planejar o futuro, sonhar alto, tem uma pergunta que não sai da cabeça quando o silêncio grita. Se tudo acabasse hoje, qual seria a herança que eu deixei? Eu não tô falando de herança em dinheiro, isso é pouco, tô falando de marca invisível, do que você fez nas pessoas, do que você construiu em si mesmo, do que ninguém vê, mas fica. Tem gente que morre e parece continuar viva, tem gente que ainda respira, mas já morreu faz tempo. E aí você percebe que não é o tempo de vida que importa, é o peso que ela teve. O mundo te ensinou a correr atrás de coisas, título, status, fama, influência, mas se tudo isso evaporar quando você fechar os olhos pela última vez? Você pode até tentar fugir da ideia da morte, mas ela não te esquece. Ela tá aí, no corredor, na esquina. A morte é a única certeza da vida, e ainda assim é o que mais evitamos pensar. Por quê? Porque pensar nela te obriga a olhar pra você de verdade, te obriga a perceber o quanto você gastou energia com o que não vale nada, com gente que não se importa, com opiniões que não somos, com vaidade, com medo. Quantas horas você desperdiçou se preocupando com o que os outros iam pensar? Quantas vezes você deixou de viver por vergonha? Quantos momentos você empurrou para amanhã achando que o amanhã era garantido? E aí chega o ponto que dói. Se você morresse hoje, você ia morrer em paz? Ou ia se sentir que deixou coisa demais para depois? Você ia se orgulhar da pessoa que foi? Ou ia se arrepender por não ter se tornado quem poderia? A real é que a gente vive como se fosse eterno, como se tivesse tempo de sobra, mas a vida não espera e a morte não manda aviso. Quantas pessoas morreram sem dar tchau? Quantas conversas você adiou? Quantos eu te amo você guardou? Quantos sonhos você trancou? Você passou o tempo demais ensaiando, planejando, tentando criar um momento ideal, mas o ideal não existe, só existe agora. A morte não destrói a vida, ela revela o que realmente importava nela. Ela tira a maquiagem, desmáscara a pose e mostra que o que ficou não foi o carro, o dinheiro, o celular, foi o abraço, a palavra, o silêncio que curou, a presença que fez diferença. Você pode pensar, mas eu não fiz nada grandioso ainda. Quem disse que precisa ser grandioso? Você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ser lembrado pelo mundo, só precisa de viver de forma que alguém sinta que existiu alguém ali de verdade. Porque no fim, é isso que a morte faz. Ela pergunta se você viveu ou só passou pelo mundo. Você já viu o olhar de alguém que sabe que vai morrer? Tem um silêncio ali que ninguém entende, um peso que nem 1000 palavras traduzem. Porque quando você tá cara a cara com o fim, tudo que era urgente vira inútil, tudo que você achava pequeno vira grandioso. A conversa simples com a sua mãe, o riso com um amigo, a sua música preferida, a morte te obriga a fazer as pazes com a sua história, e às vezes é tarde demais. Mas se você não esperasse o fim para se reconciliar com sua vida, e se em vez de fugir da ideia da morte, você usasse ela como bússola? Cada vez que você se sentir perdido, pergunte para si mesmo, se eu morresse hoje, isso aqui ia importar? Brigar com fulano, responder comentário, ganhar mais um like, gastar horas vendo que não soma, vale a pena? Tem uma frase que diz, viver é preparar-se para morrer bem. E morrer bem não tem nada a ver com riqueza, luxo ou fama, tem a ver com paz, com leveza, com saber que você não traiu quem você era. Muita gente vive tentando impressionar os outros, mas morre decepcionada consigo mesmo. Você quer ser mais uma estatística, mais um que passou pela vida com medo de viver? Ou quer ser alguém que viveu tão intensamente que mesmo morrendo cedo deixou mais marca do que quem viveu por 100 anos? A escolha é sua, mas o tempo não espera. O mundo não vai parar para você se encontrar. A vida não vai te dar uma pausa para respirar. E a morte? Bom, a morte não pergunta se você tá pronto, ela só vem. E quando vier, você vai saber se viveu ou se só existiu.